142 de 2014. Súmula. Autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal a pagar, a título de indenização, despesas de exercício anteriores e da outras providências. Artigo 1º. Fica o chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a pagar, a título de indenização, despesas do exercício anterior para a empresa Brol e Brol Limitada ME, inscrita no CNPJ, com sede na Rua das Hortênsias, na cidade de Três Barras do Paraná, como especificamos. Artigo 2º. As despesas decorrentes desta lei serão suportadas com recursos do orçamento municipal vigente, assim especificada, Secretaria de Fazenda. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas disposições em contrário. Gabinete do Prefeito Municipal de Três Barras do Paraná, 16 de outubro de 2014. Gerson Francisco Busso, Prefeito Municipal. Após a leitura do projeto de lei 1142, eu coloco o mesmo para sua discussão e posterior votação. O plenário está com a palavra. Mas só pedir licença, falta só 2 trilhos. Está dispensado, tá? Fica aqui. Tá? Obrigado por vocês terem vindo e contem sempre com a gente, com a Câmara, tá? Segue então o plenário com a palavra em relação ao projeto de lei 1142. Quero comentar um pouco esse projeto, porque esse projeto ele teve uma paralisação, uma busca e apreensão na Polícia Federal em mês de julho, agosto, me faz na memória, de 2012, no período eleitoral, quando recolheram as requisições, na qual ela entrega a cesta básica para fazer uma avaliação. Então é um projeto que existe mais de 200 pessoas que receberam. O proprietário que venceu a licitação na época ficou até agora aguardando a decisão da Justiça Federal, a Polícia Federal, da qual mandou de volta para a nossa comarca. E agora está aqui o projeto. Um projeto que vem incluído simplesmente só a inflação, que é o que dá o direito ao cidadão receber através da aprovação da Câmara de Vereadores. Então, um projeto aqui praticamente político, porque a denúncia não foi comprovada, né? E hoje o município tem que pagar. O cidadão precisa quase R$9.000 na época, se ele estivesse girando, tinha formado um patrimônio grande. Mas está recebendo a correção, que o parecer no projeto, sou favorável ao projeto e peço, presidente, a urgência do projeto por ter demorado tanto tempo assim. Vinha a esta casa de lei pedir autorização que o prefeito efetua o pagamento. Segue o plenário com a palavra o caráter de urgência solicitado pelo vereador Osmar Zorzi. Havendo dúvida, coloca o caráter de urgência em votação. O vereador concorda, permanece como está, o senhor não concorda, se manifesta. Aprovado o caráter de urgência, devolvo a palavra ao plenário. Não havendo mais dúvida, eu coloco então o projeto de lei 1142 para sua primeira, segunda e última votação. O vereador concorda, permanece como está, se não concorda, se manifesta. Aprovado o projeto de lei 1142 na sua totalidade. Seguimos a ordem do dia, onde eu peço que seja feita a leitura do projeto de lei 1143. Projeto de lei 1143 de 2014. Súmula. Autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal
a transportar um grupo de idosos do município de Três Barras do Paraná para uma viagem à cidade de Virmonte, estado do Paraná, e da outras providências. Artigo 1º. Fica o chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a transportar aproximadamente 45 pessoas, idosos do município de Três Barras, sob a coordenação do Recanto Bem-Estar do Idoso, em viagem de intercâmbio até a cidade de Virmonte, estado do Paraná. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogada disposição em contrário. Gabinete do Prefeito Municipal de Três Barras do Paraná, 5 de novembro de 2014. Gerson Francisco Russo, Prefeito Municipal. Após a leitura do projeto de lei 1142, eu coloco o mesmo para sua discussão e posterior votação. O plenário está com a palavra. Presidente, esse projeto aqui, ele já foi efetuada a viagem. Eu já comentei em outra sessão, há uma preocupação, mas votando um ato que já aconteceu. Mas discutindo com os vereadores, pela lei, a única maneira do motorista ressarcir a diária do dia de seu trabalho. Mas fica um pouco assim difícil votar depois que já ocorreu o fato. Mas vamos votar mais isso, mas que seja a última vez, porque pode ser feito através de um decreto, uma lei que ampare essa situação. Fica um pouco constrangido essa casa votar um ato que já aconteceu. Então peço aí a urgência do projeto, porque já aconteceu a viagem. Então que, graças a Deus, foi tudo bem. Então vamos votar o projeto na totalidade. Segue o plenário com a palavra em caráter de urgência solicitado pelo vereador João Batista Souza. Havendo dúvida, coloca em votação o caráter de urgência. Quem o vereador concorda, permanece como está, o senhor não concorda, se manifesta. Aprovado o caráter de urgência, devolva a palavra ao plenário. Havendo dúvida, coloca então para a sua primeira, segunda e última votação o projeto de lei 1143. O vereador concorda, permanece como está, o senhor não concorda, se manifesta. Aprovado na sua totalidade o projeto de lei 1143. A seguir, coloco para a sua discussão e posterior votação. Discussão e votação, projeto de lei 1144. Projeto de lei 1144/2014. Suma. Autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal a firmar convênio com o Conselho Comunitário de Segurança do município de Três Barras do Paraná e das outras providências. Artigo 1º. Fica o chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a firmar convênio com o Conselho Comunitário de Segurança do município de Três Barras do Paraná, inscrita no CNPJ, localizada na Avenida Paraná, número 644. Na cidade de Três Barras do Paraná, para a acessão de 2 servidores municipais. Artigo 2º. A seção de que trata do artigo 1º dessa lei será da publicação dessa lei até o dia 31 de dezembro de 2016. Artigo 3º. As despesas decorrentes do convênio correrão com a conta do município e contabilizada em dotações orçamentárias específicas, de acordo com o cargo onde estiver lotado o funcionário cedido. Artigo 4º. Fica igualmente o chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a consignar nos próximos orçamentos dotações orçamentárias suficientes para o cumprimento das obrigações assumidas com o convênio. Artigo 5º. Esta lei entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Após a leitura do projeto de lei 1144, coloco o mesmo para a sua discussão e proceder à votação. O plenário está com a palavra. Esse projeto vem firmar um convênio com o Conselho Barras aí, né? No tal nome do CNPJ. E é uma cobrança já, né, de vários tempos aí, depois que o tio foi. Passou aí no concurso do Estado, né? Então, poder deixar o município aí, a nossa delegacia municipal ficou novamente fechada aí. Isso causa transtorno aí para a população e para o próprio trabalho da Polícia Militar também. Hoje teve aí, por exemplo, no município um delegado novo aí da comarca, né? Até conseguimos conversar tudo, ele era para dar o seu prefeito, para ter que
agilidade essa situação aqui para que possa dar continuidade no trabalho aí na questão de segurança do nosso município. Até gostaria de pedir urgência também, senhor presidente. Segue a palavra com o plenário de caráter urgente solicitado pelo vereador Dirceu em relação ao projeto de lei do Estado. Concordo com o caráter de urgência. Até semana passada, né, Parisoto, agradeço a presença aqui com o presidente do conselho, né? Está assistindo essa sessão, e aos que estão assistindo através da internet. E até o novo delegado ficou meio assustado com a situação que se encontrou aí na delegacia de Catanduvas, né? E até me procurou e chamou para discutir aí um meio legal, presidente, que lá falta cadeira, escrivania, falta praticamente quase tudo, né? E ele ficou muito contente com o nosso município, por aqui existir esse conselho de segurança, que o município de Catanduvas e a comarca ainda não tem. Então já veio pessoas, autoridades, polícia de Catanduvas, pegar cópia desse documento que o 3 criou na época da gestão do presidente, do ex-presidente Nelson Paulo, que é um modelo da nossa região. Então a gente fica muito contente de ter criado esse Conselho de Segurança em nosso município, que vai servir de modelo para os demais. Até falei ao presidente do conselho que procurasse o prefeito, convocasse uma reunião com o prefeito, juntamente com o delegado, para discutir essa situação. E se não tomasse providência em relação a ajudar a nossa comarca, nós aqui de 3 Barras, então eu estou à disposição para ajudar a nossa pessoa. E aqui demonstra mais interesse do nosso município com a nossa segurança, né, passando 2 funcionários à disposição. Então, fico muito contente que o prefeito está atendendo esse pedido, que vai ajudar o destacamento da Polícia Militar e também da Polícia Civil, do qual o novo delegado vai estar trabalhando entre 3 Barras, Catanduvas e Bento. Então, eu sou favorável à urgência do projeto para que os andamentos prossigam, e sim, essa reunião é amanhã, à noite, de manhã. Então depois eu vou pegar o horário aí, se o vereador Dirceu sabe, pode repassar para a gente acompanhar. Concordo. Então, obrigado aí pelo aviso, né? Coloque em votação se não caráter de urgência. Eu não concordo com o caráter de urgência permanece como está, se não concordo, se manifesta. Aprovado o caráter de urgência, eu devolvo a palavra então ao plenário. Sou favorável ao projeto, um projeto interessante. Mas quero dizer que há poucos dias o Paraná conheceu a situação das cadeias de todo o Estado. Eu acho que compete aquilo que era militar cobrar do governo do Estado. Nós pudemos presenciar através da televisão muitas e muitas informações. Tudo bem que era um período político, mas é verdade. Eu estava aqui numa reunião com o presidente do conselho, o juiz, estava presente o presidente, estava o Tony, vereador, aonde que se discutia, e ele já colocava a situação. Precisamos de apoio do governo do Estado, tanto na estrutura quanto da pessoa, dos policiais. Então, os municípios, quanto ao nosso, parabéns, tem feito a parte, junto com o Poder Legislativo, sempre entendemos essa situação, mas eu acho que a responsabilidade é do Estado em muitas situações. Isso nós pudemos presenciar de perto. Mas acredito que o governo vai olhar para isso, porque as críticas foram pesadas diante da Polícia Militar, da situação que se encontra hoje. Então, os prefeitos devem encaminhar ofício ao governo e aos representantes, cobrando a melhoria de todas as cadeias, de toda a situação da Polícia Militar do Estado do Paraná. Isso aqui, o nosso município é compreensível, está fazendo a nossa parte, né? Mas a questão para resolver melhor precisa do Estado. Isso que passava
naquele dia, o chefe da Polícia aqui, da Polícia Civil, a preocupação com toda a situação do Paraná. Sou favorável à urgência do projeto. Não havendo mais dúvida, então, eu coloco para a sua primeira, segunda e última votação, projeto de lei 1144. Eu não concordo, mas como está, se não concordo, se manifesta. Aprovado o projeto na sua totalidade. Na sequência, passamos para a leitura do projeto de lei 1145. Projeto de lei 1145. Súmula. Autoriza o chefe do Poder Executivo a aditar o convênio com a Associação da Casa Familiar Rural de Três Barras do Paraná e das outras providências. Artigo 1º. Fica o chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a aditar o convênio celebrado com a Associação da Casa Familiar Rural de Três Barras do Paraná, inscrita sobre o CNPJ. Convênio para que repasse materiais de alimentação, limpeza, didática, combustível, manutenção de veículos, reparos em bens móveis e imóveis e em comunicação, passando de R$ 42.087 para R$ 48.087. O valor acrescido ao convênio será pago no mês de novembro de 2014, em uma única vez. Artigo 2º. As despesas decorrentes dessa lei serão suportadas com recursos do orçamento municipal vigente, assim especificado, Secretaria Municipal de Agricultura. Artigo 3º. As demais disposições da Lei Municipal número 949/2014 de 30/1/2014 permanecem inalteradas. Artigo 4º. Esta lei entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Após a leitura do projeto de lei, o 1145 coloca o mesmo da sua discussão e a votação. O plenário está com a palavra. Não havendo dúvida, coloca em votação o projeto de lei 1145. O vereador que concorda permanecer como está, se não concorda, se manifesta. Aprovado na sua primeira votação o projeto de lei. Presidente, eu pedi o parecer sem a cópia aqui, mas eu quero pedir o caráter de urgência que hoje o dano esteve aí à tarde. A necessidade que esse projeto seja aprovado em caráter de urgência. Coloca em discussão o caráter de urgência solicitado pelo vereador Dirceu em relação ao projeto de lei 1145. O plenário está com a palavra. Solicitação dos órgãos. Não havendo dúvida, então coloca em votação o caráter de urgência solicitado pelo vereador Dimar Jorge. O vereador que concorda permanecer como está, se não concorda, se manifesta. Aprovado o caráter de urgência, devolvo a palavra ao plenário. Não havendo dúvida, então coloco para a sua segunda e última votação o projeto de lei 1145. O vereador concorda permanecer como está, se não concorda, se manifesta. Aprovado o projeto de lei. Peço que seja feita a leitura do projeto de lei 1148. Projeto de Lei 1148 de 2014. Súmula. Autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal a ceder bem imóvel, terreno, para a empresa JM dos Santos Serraria ME em regime de comodato e da outras providências. Artigo 1º. Fica o chefe do Poder Executivo Municipal de Três Barras do Paraná autorizado a ceder para uso em regime de comodato para a empresa JM dos Santos Serraria ME, inscrita no CNPJ, com sede na rodovia PR 484, no município de Três Barras do Paraná, o seguinte bem: lote 113A3, imóvel Andrada, com área de 8.000 metros quadrados. Artigo 2º. A empresa beneficiada com este comodato se compromete a cumprir as seguintes obrigações sob pena de rescisão do comodato e devolução ao município do imóvel escrito no artigo 1º desta lei. Ter sobre o imóvel e manter em funcionamento uma serraria, zelar pela manutenção e conservação do bem, permitir ao comodante toda e qualquer vistoria,
possuir em seu quadro funcional no mínimo 3 empregados com carteira assinada, manter as despesas de manutenção e conserto do bem. Artigo 3º. Fica garantida à empresa beneficiada com incentivo desta lei os benefícios da Lei nº 957 de 2014, devendo para tanto atender às exigências da referida lei. O contrato de comodato, desde que atendidas as exigências desta lei, será de 20 anos. Artigo 6º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogado disposições em contrário. Gabinete do Prefeito Municipal de Três Barras do Paraná, 5 de novembro de 2014. Gerson Francisco Custo, Prefeito Municipal. Após a leitura do projeto de lei 1148, coloco o mesmo para sua discussão e posterior votação plenária. Está com a palavra. Esse projeto de lei 1147, 1147, é da Sandra Alves de Scropai, que ela devolveu o terreno que estava na serraria. Então, é o mesmo terreno que estava na serraria da dona Sandra Alves de Scropai, MR. E agora, esse terreno está sendo cedido por comodato para a empresa JN dos Santos, Serraria ME, que vai funcionar a mesma serraria. Então, eu sou favorável ao projeto e peço a urgência do projeto 1148. Segue o plenário com a palavra e o caráter de urgência solicitado pelo vereador Toninho Chinski em relação ao projeto de lei 1148. Concordo com o caráter de urgência, porque é muito importante que há mais uma empresa, uma recém acomodada há poucos dias, e vem outra aí, com força, garra e vontade de trabalhar e gerar emprego no nosso município. Então, o cidadão adquiriu, comprou os equipamentos, terreno do município, estamos fazendo aí um novo comodato, do qual sou favorável a esse comodato aí que vai gerar emprego e renda ao nosso município. Coloco em votação o caráter de urgência solicitado pelo vereador Antônio Chinski. O vereador concorda, mas como o Estado não concorda, se manifesta. Aprovado o caráter de urgência, devolvo a palavra ao plenário. Não havendo dúvida, coloco para a sua primeira, segunda e última votação o projeto de lei 1148. O vereador concorda, permanece como está, se não concorda, se manifesta. Aprovado na sua totalidade o projeto de lei. Na sequência, passamos para a leitura do projeto de lei 1150. Projeto de lei 1150. Suma. Abre o crédito suplementar no Orçamento Geral do Município. Atualiza valores das metas financeiras no PPA, lei número 830 de 2013 e na LDO, lei número 831 de 2013, sem a LOA, lei número 926 de 2013 e das outras providências. Artigo 1º. Abre crédito suplementar no Orçamento Geral do Município no valor de R$ 22.000, na seguinte dotação orçamentária: Secretaria de Saúde, Fundo Municipal de Saúde. Artigo 2º. Para a cobertura do presente crédito suplementar será utilizado o provável excesso de arrecadação no fundo. Vigilância em saúde, piso fixo de vigilantes e promotoria da saúde no valor de R$ 22.000. Artigo 3º. Fica atualizado o valor do projeto ou atividade abaixo relacionado para o exercício de 2014 no plano plurianual da PPA, Lei de Diretrizes Orçamentárias e na LDO e na Lei Orçamentária Anual. Artigo 4º. Essa lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Gabinete do Prefeito Municipal de Três Barras do Paraná, 7 de novembro de 2014. Senhor Presidente, Peço que seja feito. poderia fazer a leitura dos 149 aos 152 que têm a mesma finalidade, se for possível. 149, 151 e 152.
Projeto de Lei número 149 de 2014, súmula, abre crédito suplementar no Orçamento Geral do Município, atualiza valores das metas no PPA, LDO, ELOA e da outras docências. Artigo 1º. Abre crédito suplementar no Orçamento Geral do Município no valor de R$ 13.000 na seguinte dotação orçamentária: Secretaria da Fazenda, indenizações e restituições. Artigo 2º. Para cobertura do presente crédito suplementar será utilizado a anulação parcial da seguinte dotação: Secretaria da Fazenda, Divisão de Tesouraria. Artigo 3º. Fica atualizados os valores dos projetos e ou atividades abaixo relacionados para o exercício de 2014, no Plano Plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentárias e Lei Orçamentária Anual. Artigo 4º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas disposições em contrário. Projeto de Lei número 1151 de 2014. Súmula. Abre crédito suplementar no Orçamento Geral da Câmara Municipal. Atualiza valores das metas financeiras no PPA, LDO e LOA e da outras providências. Artigo 1º. Abre crédito suplementar no Orçamento Geral da Câmara Municipal de Três Barras do Paraná no valor de R$ 11.500 na seguinte dotação orçamentária: Câmara Municipal. Artigo 2º. Para a cobertura do presente crédito suplementar será utilizada a anulação parcial da seguinte dotação: Secretaria da Fazenda, Divisão de Tesouraria. Artigo 3º. Fica atualizados os valores dos projetos e ou atividades abaixo relacionados para o exercício de 2014 no Plano Plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentária e Lei Orçamentária Anual. Artigo 4º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas disposições em contrário. Projeto de Lei número 1152 de 2014. Súmula. Abre crédito especial no Orçamento Geral do Município, atualiza valores das metas financeiras no PPA, LDO e LOA e da outras providências. Artigo 1º. Abre crédito especial no Orçamento Geral do Município no valor de R$ 86.288,62 na seguinte dotação orçamentária: Secretaria de Saúde, Fundo Municipal de Saúde, Secretaria Municipal de Educação, Divisão de Ensino Infantil. Artigo 2º. Para a cobertura do presente crédito suplementar, será utilizado o provável excesso de arrecadação da seguinte fonte: Vigilância em Saúde e transferência apoio a creches Brasil Carinhoso, no valor de R$ 86.288,62. Artigo 3º. Fica atualizado o valor do projeto e ou atividade relacionado para o exercício de 2014 no PPA, LDO e LOA. Artigo 4º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas disposições em contrário. Gabinete do Prefeito Municipal de Três Barras do Paraná, 7 de novembro de 2014. Gerson Francisco Russo, Prefeito Municipal. Após a leitura do projeto de lei 1149, 1150, 1151, 1152, todos em suplementação de verba, eu coloco os mesmos para sua discussão e posterior, conforme a ordem de sequência, para sua primeira, segunda, se for necessário, votação. O plenário está com a palavra. São projetos de suplementação aí atendendo várias secretarias, especialmente aí a creche, né, o projeto Brasil Carinhoso, que são 74 mil, e atende a Secretaria de Saúde, Secretaria de Fazenda e Câmara Municipal. Então, eu acho que é de suma importância para o fechamento da contabilidade do município e o atendimento aí dos programas que estão sendo desenvolvidos, né, pelas devidas secretarias. Como o companheiro João pediu a leitura aí dos 4 projetos, por se tratar um assunto que se refere à mesma situação, gostaria, se fosse colocado em urgência, então, o projeto 1149, 1150, 1151 e 1152.
Segue o plenário com a palavra no caráter de urgência solicitado pelo vereador Alexandre em relação aos projetos de lei ora posto em discussão. Não havendo dúvidas, eu vou colocar então o caráter de urgência em votação. O vereador que concorda com o caráter de urgência em relação aos projetos de lei 1149, 1150, 1151, 1152, permaneça como está, os que não concordam se manifestam. Aprovado o caráter de urgência em relação aos projetos de lei ora citado, devolvo a palavra ao plenário. Não havendo mais dúvida em relação aos projetos de lei, coloco para sua primeira, segunda votação e última votação, aliás, o projeto de lei 1149, 1150, 1151 e 1052. O vereador que concorda com a primeira, segunda e última votação em relação aos projetos de lei, permaneça como está. Os que não concordam se manifestam. Aprovado o projeto de lei. Na sequência, nós passamos para a leitura da indicação número 64, indicação número 65, indicação número 64 de 2014. Senhores vereadores, o vereador abaixo assinado, de acordo com as normas regimentais, indica ao excelentíssimo prefeito municipal ser digno estudar a viabilidade de construir um bueiro em frente à propriedade do senhor José Pires de Lima, na estrada que passa pelo cemitério do distrito de Santo Isidoro, seguindo sentido a Cruz Alta, neste município. Nestes termos, pede deferimento vereador João Batista de Souza. Indicação número 65 de 2014. Senhores vereadores, os vereadores abaixo assinados, de acordo com as normas regimentais, indicam ao excelentíssimo prefeito municipal ser digno estudar a viabilidade de realizar a canalização da sanga que abastece o Lago Municipal Vitório Paz. Nestes termos, pedem deferimento, assinado por todos os vereadores. Após a leitura, coloco para discussão e consideração a votação a indicação número 64 e 65. Plenário está com a palavra. Senhor presidente, eu fiz essa indicação aqui porque é uma solicitação de todos os que passam no trecho. Se tornou uma valeta muito funda e que está difícil de passar um carro pequeno, quanto mais um caminhão, uma estrada bem movimentada. Então, que seja resolvida essa situação aí com urgência, porque a água, quando chove muito, então ela atravessou a estrada e se tornou agora um buraco feio. Então, que seja atendida aí com urgência. Até coloquei aqui em frente à propriedade de José Pires de Lima, mas é em frente de todos os familiares ali, só como referência, fazendo a estrada que desce do cemitério destino a Cruz Alta, no distrito de Santo Isidoro. Senhor presidente, essa indicação aqui também eu fiz em nome em nome de todos os vereadores de vocês aqui, para pedir uma força para o prefeito, porque isso aqui, ele mesmo foi lá na casa dessas pessoas, se vocês estão sabendo, o Dirceu, o seu Adão, aqueles dias da enxurrada que deu, daquela chuvarada, que levou várias móveis, estragou do pessoal lá, e ele foi lá e prometeu, e por coincidência não tinha sessão passada, retrasado, tem um ofício que se diz aqui, ele mandando aqui dizer que ele tem 1000 tubos aqui para fazer essa canalização, e vocês ajudar a gente a cobrar para ele pegar e providenciar rápido isso aqui. Agora, essa última chuva até eu me assustei, eu tive em casa de memória na beira d'água, ali cresceu água, eu fui lá, estava quase indo a água de novo para dentro da casa daquelas pessoas. E sendo que o prefeito foi lá, prometeu que era só melhorar a chuva, ele ia arrumar lá. E até hoje ele não foi. Tem um baixo assinado aí de todo o povo na mão do senhor aí, o senhor está vendo aí. E daí tem outra indicação aqui que nós fizemos, acho que os órgãos também aqui, dos pneus das máquinas. Eu acho que o prefeito hoje, eu estava falando com ele, falei para ele pegar, ter um pouquinho mais de dó dos agricultores do sítio, disse que vai parar as máquinas.
E aqui está dizendo que ele já foi providenciado a aquisição dos pneus. Já faz 10 dias que ele mandou isso aqui, e os pneus não estão lá para as patrolas trabalhar, que está precisando fazer muita estrada nesse interior, e ele está querendo parar as máquinas agora no final do mês. Eu acho que ele não pode fazer isso aí. A situação que está as estradas, ele tem que continuar trabalhando com a equipe de funcionário e põe aquelas máquinas para trabalhar, porque eu já estou cansado de cobrar aqui a carregadeira, 4 anos lá quebrada, é patrola 2 anos, é a outra 6 meses, que está daquele tipo lá, e várias maquinárias vocês lá, vocês vão ver, nós temos bastante dinheiro sobrando aqui, porque ele está dando para todo mundo, não estou dizendo que não tem que dar igual a casa familiar, 50 mil aqui para formar um carro, umas coisinhas, arruma aquele pátio lá, e que vocês dessem uma força para cobrar o prefeito, para não deixar a agricultura aí, a gente faz requerimento e não ganha uma pedra. Até hoje não ganha uma pedra aqui no requerimento meu que eu pedi. Estou pedindo isso aqui de novo, não é para mim, é para a população, aquelas máquinas para arrumar. E essa tubulação, então é uma vergonha. Ali naquele bairro ali também, já era para ter esgoto ali, até hoje não tem esgoto ali. Aquelas fossas daquele cobra, aquele povo ali paga o caro, e nós já pedimos aqui requerimento do Dirceu, os outros vereadores, várias vezes já ali. Até agora está parado. Só peço que vocês me dão uma mão e ajudar a cobrar o prefeito. Obrigado. Eu só queria comentar a indicação, senhor presidente, que eu também assinei, e pedir ao prefeito que faça a fiscalização acompanhando o projeto do lago. Que pega o projeto do lago municipal e se acompanha a fiscalização conforme o projeto daquele lago, senão acontece tudo errado de novo. Certo? Obrigado. Não havendo mais dúvida em relação à indicação número 64 e indicação 65, coloco a mesma para a sua votação. O vereador concorda em permanecer como está, se não concorda, se manifesta. Aprovadas as indicações, na sequência eu peço que seja feita a leitura da moção número 24, moção 25 e a moção número 26. Moção número 24/14. A Câmara Municipal de Três Barras do Paraná, Estado do Paraná, reunida em sessão ordinária do dia 12 de novembro de 2014, em solidariedade à família Chirica, por decisão unânime do plenário desta Casa de Leis, aprovou a moção de apoio e pesar pelo falecimento da senhora Lídia Estranho Chirica, ocorrido em data de 1 de novembro de 2014. Moção 25 de 2014. A Câmara Municipal de Três Barras do Paraná, Estado do Paraná, reunida em sessão ordinária do dia 12 de novembro de 2014, em solidariedade à família Alves, por decisão unânime do plenário desta Casa de Leis, aprovou a moção de apoio e pesar pelo falecimento do senhor Miguel Alves, ocorrido em data de 10 de novembro de 2014. Moção número 26 de 2014. A Câmara Municipal de Três Barras do Paraná, Estado do Paraná, reunida em sessão ordinária do dia 12 de novembro de 2014, em solidariedade à família Silveira, por decisão unânime do plenário desta Casa de Leis, provocou a moção de apoio e pesar pelo falecimento do senhor Antônio Alves da Silveira, ocorrido no dia 10 de novembro de 2014. Após a leitura das moções 24, 25, 26 de 2014, nós passamos em seguida para, terminada a ordem do dia, passamos em seguida para a palavra livre, a qual eu deixo com o vereador Valdecir Borges. Senhor presidente, queria só agradecer a sociedade e vocês pela dispensa. Conselho dispensa então ao vereador Valdecir Borges, na sequência passa a palavra ao vereador João Batista Souza. Senhor presidente, gostaria de agradecer os visitantes e dizer o seguinte: deixar aí o sentimento aos familiares Chirico pela perda de um membro da família, pela perda também do servidor Miguel Alves, da família Alves, também pelo falecimento do senhor Antônio, os sentimentos a esses familiares da família Silveira. Nós sabemos que a morte é certa e que um dia somos todos chamados para a vida final, que é a vida eterna. Então é um momento difícil, mas todos temos a certeza que um dia passaremos por aí. São os nossos sentimentos. Também queria
aqui agradecer ao prefeito, que esta semana passada eu e o vereador Edson cobramos aí a urgência do asfalto, dando asfalto dentro do perímetro urbano do distrito de São Isidoro. Fomos atendidos, já está aí elaborando aí a licitação, já estão medindo, fazendo, diz que em breve agora vou fazer aí os meio-fios que estão quebrados. Conversei pessoalmente com ele para retirar algumas árvores que estão danificadas dentro do canteiro. Então quero aqui reforçar também mais um pedido, que seja destrancado uma boca de lobo que tem na esquina do quadro da comunidade, da igreja, onde que a água que anda um certo trecho, ela circula pelo calçamento. Tem uma boca de lobo trancada há bastante tempo, e que antes de executar a obra que seja destrancada, senão fica feio, fica difícil, e é uma situação que é possível resolver. Quero então agradecer desde já o empenho, e o prefeito está atendendo a nossa luta, da nossa bancada, junto com os colegas, para fazer essa obra acontecer. Também já quero comentar nessa Casa de Leis que há dias estamos trabalhando o projeto da legalização do perímetro urbano. E conversando com o prefeito, já viemos discutindo, inclusive o vereador Edson também se encontrava, o vereador Antenor, já por 2 reuniões que fizemos. Pegamos um engenheiro, o Silvério, e ele está aí com a documentação em mãos. Amanhã vamos fazer algumas verificações no perímetro. Temos conversado já com a Sueli, acertando a situação para depois definir com a comunidade a situação do nosso perímetro urbano, a documentação, como que vai acontecer. Estamos aí já numa fase adiantada. Vamos precisar aí, presidente, com certeza do IAP para resolver essa situação. Mas acredito que a Câmara, juntamente com o Poder Executivo, está empenhado em consertar o perímetro urbano daquele distrito. Estamos aí empenhados na luta e acredito que dessa vez vai dar certo, porque é uma preocupação. Se não fizermos a legalização, daqui a uns dias temos uma favela, ninguém constrói, ninguém faz nada, e o povo acaba indo embora. E assim deve melhorar um distrito rico, uma agricultura forte, uma comunidade organizada. Nós precisamos agora do poder público para resolver a situação. Nós estamos empenhados, se Deus quiser, vai dar tudo certo. O mais aí dizer que estamos aí à véspera do festival. Vamos torcer que Deus abençoe, que dê um grande festival, que seja de muito sucesso e que o nosso município seja divulgado em todos os cantos desse Paraná. Estamos aí dando o nosso apoio. No mais, agradecer a presença de todos, dizer a todos que tenham um bom retorno. Na sequência, eu deixo a palavra então com o vereador Antônio Edson da Silva. Queria agradecer a todos os presentes aí, agradecer o pessoal que está assistindo lá na internet. Também dá mais sentimento das pessoas que se foram aí, né? As famílias que perderam seus familiares. Também falar um pouquinho que o prefeito está sendo um grande prefeito aí, está investindo em obra, às vezes é criticado, mas ele está olhando para o município, né? Então, olhando para o Barro Bonito, São Isidoro, e com certeza não vai parar aí não, né? E também queria desejar aí um bom retorno a todos e que dispensa aí. Você dispensa o vereador Antônio da Silva, na sequência, passa a palavra ao vereador Antônio Dezan. Eu quero deixar meu sentimento também nessas famílias que perderam seus familiares, esse dia que passou, né, deixar esses sentimentos a eles e também desejar a todos que participaram do festival, que é um bom festival. E hoje o senhor me procurou na comunidade de São José, que domingo tem um almoço lá, pediu para convidar para o almoço do Clube de Mães de São José. E no mais, agradecer a cada um e que Deus acompanhe cada um e pedir licença para mim, graças a Deus, até o compromisso. O senhor dispensa então o Tony e na sequência eu passo a palavra ao vereador Dirceu.
muita dificuldade hoje, mas graças a Deus concluí mais um dia, né? Agradecer a presença de cada cidadão aí, presidente do Conselho, do Ciro, nosso amigo Jaldo, Falcão, Joaquim, Rosarinho, e dizer a vocês que, independente de crítica ou não crítica, o trabalho continua no dia a dia, é bastante. Então eu acho que continuar sempre cabeça erguida, batalhando e fazendo. Os resultados sempre vêm, o município está progredindo bem, graças a Deus. Continuamos com vários problemas, né? Com certeza não vamos conseguir solucionar todos, né? Porque a partir do momento de solucionar todos os problemas do município, não precisa mais administração, né? Ele já está completo, perfeito. Então eu acho que o trabalho continua, cada dia tentando melhorar e levar uma qualidade de vida melhor para a população em conjunto, né? Legislativo e executivo. Deixar aí também o sentimento, né? Os familiares do seu Miguel e o Corcel pelo falecimento do seu pai, né? A família aí também estranha, e aí Chiricma. E isso faz parte do dia a dia, né? Com certeza todos nós de vez em quando passamos por isso, é uma dificuldade, mas vai fazer o que é o cotidiano. Muito obrigado a todos e um bom retorno. Você conhece a palavra ao vereador Antônio da Igreja? Quero agradecer primeiramente a Deus, agradecer também aos companheiros vereadores, aos funcionários da Câmara, o presidente do Conselho Barros, meu cunhado Jair, Falcão, meus amigos. Quero dizer para vocês que se estão me ouvindo pela internet, quarta-feira passada tive o privilégio de acompanhar o empresário Romero, estou fazendo acompanhamento que em breve vai vir as leis para ser aprovado para a urbanização, vai ser o maior loteamento que Três Barras já teve. São 756 lotes, terrenos. O empresário veio com vontade de investir em Três Barras. Se ele negociar uma chácara que está de frente do lado, tivemos a reunião às 6 horas, 5h40, 6 horas da tarde com o prefeito, já conversamos. Se ele conseguir acertar e comprar aquela chácara que fica de frente do lado, do outro lado vai para uma avenida, 35 metros, passando por trás da Copavel. Esse projeto do loteamento já está pronto. Se ele acertar aquela chácara, ele vai parar o projeto mais uns 15 dias, depois ele desce para ser votada a urbanização e dar continuidade. Ele está acelerando, tive com ele no pátio, o Valdir da Pedreira, para negociar as pedras, asfalto, e segundo ele, quer fazer 10 barracão, e ele tem uma pessoa especializada para pesquisar o que pode ser trazido para Três Barras. Perguntei a ele disse que ele já tem uma pessoa que vai pedir, não adianta dizer isso, aquilo, para construir 10 barracão para empresas que vão alugar. E vai meter mais um tanto de terra para as empresas instalar aqui em Três Barras. Doou também 20 e poucos mil metros para o município e vai deixar tudo em papel para nós votar aqui. Até para as igrejas. Ele, se tivesse sempre de Canumbré para levantar, que quer deixar um pedaço lá. Mas quer deixar tudo certo para que não venha dar problema mais tarde. Empresário que tem acreditado no município de Três Barras, ele disse que voou o avião dele por vários municípios da região e achou por bem investir aqui em Três Barras. Então eu acredito que é a hora de Três Barras acreditar e apoiar esse empresário que vem para investir no nosso município, dizer a todos que um bom retorno, desejar um bom festival, dar os parabéns para a saúde, foi pré-inaugurado por saúde, ficou muito lindo depois da grande batalha. Não quero parabenizar também o governo federal por ter investido fortemente no município e que acreditou na saúde do município. E a secretária da Saúde que elaborou o projeto, que se não tivesse a secretária capacitada para elaborar o projeto, jamais tinha acontecido uma grande obra como essa que aconteceu. Tivemos ali visitando e vendo a forma que ficou. Então, parabéns de um modo geral ao município, aos funcionários públicos. Estão de parabéns. Deus abençoe a todos e um bom retorno a todos. Na sequência, eu passo a palavra a Dona Osmar Jorge.
Quero agradecer a Deus em primeiro lugar a senhora Aparecida, cumprimentar a mesa dos visitantes, nossos funcionários, e também meu sentimento às famílias que perderam seus queridos aí, família Silvério, Stanley e Alves. Também quero falar um pouquinho aqui em relação, que foi comentado aqui ao distrito do Santo Isidoro, a legalização dos terrenos do Santo Isidoro. Eu venho há 3 anos pedindo ao prefeito que inclua o Santo Isidoro naquele projeto que foi criado em 2010, aonde que a cidade começou a regularizar os lotes da matrícula 3.200, e o projeto se estendeu até o distrito de Barra Bonita, e não sei o porquê que até agora não chegou a Santo Isidoro, porque eu acho que você sabe que eu preciso legalizar os meus 3 terrenos no perímetro urbano para mim poder financiar uma obra e a melhoria do meu estabelecimento comercial. Acredito que seja isso, porque muitos têm vontade de ter o documento do seu terreno para poder financiar o imóvel, ou fazer financiamento para a reforma. E Santo Isidoro, nós estivemos aqui sentado com a Sueli em 2009, 2010, quando ela entregou as escrituras ao prefeito. Então, não sei o porquê que estabelecimento comercial lá, que já passaram 2 proprietários, também vem pedindo e cobrando para que regularize a situação. E aqueles que têm condições de documentar o seu lote, fica à disposição da lei, conforme está aqui no nosso município. Na matrícula 3.200 até hoje, tem muita gente que não procurou seu direito. E amanhã depois acaba esse programa, eu quero ver como é que fica a situação daqueles que não querem gastar R$1.000 para regularizar um imóvel que vale 100. Então nós aprovamos aqui, conforme os vereadores têm acompanhado o pedido da urgência, vários projetos da matrícula 3.200, o distrito da Barra Bonita, e espero que o prefeito atenda o pedido dos colegas vereadores de reivindicar, porque eu faz 3 anos que estou pedindo e esse benefício vá até o distrito de Santo Isidoro. E também, presidente, hoje à tarde conversei com vários vereadores, tenho irmãos aqui, concurso público número 1 2014, edital número 4 2014. Estive em Catanduva conversando com a promotora do RCD. Em relação ao concurso, temos vários cargos. Agente administrativo tem 118 inscritos. Analista administrativo 55. Motorista 70. E eu acho muito feio quando realiza um edital do concurso tão importante que o nosso município precisa de servidor público, e muitos ficam falando que a minha vaga já está garantida. Fui lá em Catanduva e conversei com a promotora a respeito disso. E ela falou que cabe aos vereadores fiscalizar. Tem irmãos aqui, de acordo com o artigo 31 da Constituição Federal, eu acho que nós, como eleito, é para fiscalizar. E se não formar essa comissão, você que está assistindo através da internet, vai vir fazer um concurso de outra cidade, eu estou preocupado. Então fica a cargo do presidente. Fomos eleitos para quê? Para fiscalizar. E se não houver essa comissão, da qual não quero a presidência e nem relator, aceito ser membro, que precisa ter 3 representantes para formar a comissão, para acompanhar esse concurso. Na outra segunda, eu vou dar a resposta aqui, que é a explicação por que isso não acontece. Por que todo mundo tem medo? Eu não tenho medo de levar preso de ninguém, eu fui eleito para fiscalizar. Fui lá e conversei, meteu o artigo
que está no Distrito Federal, no qual fui me informar e fiquei sabendo que eu tenho muito poder como vereador para fiscalizar os nossos órgãos públicos, o nosso município. Fui eleito para isso. E esse concurso será realizado no dia 16, conforme estou com a lista de todos os cargos e o nome dos candidatos. Eu peço que você nomeie a comissão, porque se não nomear, eu vou estar lá. Eu, como vereador, fui eleito para fiscalizar. E se acontecer desses que estão batendo no peito dizendo que a minha vaga está garantida, eu acho que já tem uma lista aí para frente que deve ser apurada se isso acontecer. Então, eu acredito, uma empresa de bem que tem o nome a zelar, vá botar tudo a perder, conforme esse ano assisti no Fantástico uma empresa denunciada por fraudar concurso no estado do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Então isso daqui não é brincadeira. E nós fomos eleitos para fiscalizar. Então, presidente, temos aí uma semana de comemoração, início do festival amanhã à noite, né? Recebi o convite, quero agradecer a secretária Ana Paula, que mandou o convite. E nós fomos eleitos para isso, gente. Se nós não fizermos a nossa parte, conforme nós corremos em Brasília, Curitiba, atrás de recursos, estive a semana passada, dia 3 e 4 em Curitiba, deixei sequer aguardar aqui a resposta, hoje liguei para a Assembleia, né? Porque eu fiquei preocupado lá, quando não existia nenhum pedido de nenhum deputado dos nossos aqui que fizeram voto lá no setor que faz emenda no orçamento. Fiquei 2h30 sentado com o deputado Nereu Moura na segunda-feira, verificando, não tinha nenhum projeto, nenhum pedido. Então, presidente, agora há pouco você falava em montar uma comissão para ir até Curitiba, conversar com os deputados. Nós entreguemos pessoalmente ao deputado Lito, que veio aqui receber o ofício em relação ao asfalto até Santa Isidória. Levei para o deputado Hélio Rusch, que é relator do orçamento, e levei para o deputado Nereu de Moura, encabeçado pelo colega Antônio Alexins. E estou à disposição. Se quiser formar essa comissão com os 9 vereadores, me avisa o dia, estou à disposição de nós ir lá, lutar, porque o orçamento é discussão. Se alguém entrar com pedido de uma emenda e os deputados votarem, aprovarem na Assembleia para 2015, você pode ter certeza que se tornará realidade. Agora, se isso não acontecer, não adianta eu ir lá conversar com o governador Beto Rich, que nem fui em Cascavel no dia 17 de outubro, juntamente com o deputado André Bueno, com o deputado Alfredo Caif, que o orçamento já está na Assembleia. Dia 29 vai ser o prazo das emendas. Dia 3 eles começam a analisar. Mais acatado o meu pedido, e sou companheiro para que você forme essa comissão para nós ir até Curitiba o mais rápido possível, pode ser a semana que vem. Um bom retorno a todos, um bom feriado, um festival a todos aqueles que vêm participar em nosso município, e fique com Deus e até a próxima. Na sequência, passa a palavra ao vereador Dom Lito. Dispensa a palavra, senhor.